E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar sobre momentum e impulso, um tópico que vai nos acompanhar ao longo de 3 aulas. E hoje, né, a princípio, a gente vai tentar definir o que são essas grandezas e em que condições elas vão aparecer, tá? Então, se a gente considerar, por exemplo, um objeto, tá, pontual, por exemplo, uma partícula, tá, de massa m, que ele está se movendo a uma velocidade v com relação a algum referencial, sistema de referência fixa, a quantidade de movimento ou o momentum de um objeto é definido como sendo o produto da massa e da velocidade. Eu já cheguei a comentar quando eu estava falando sobre a lei de Newton, né? Que existe essa variável momentum, que é a quantidade de movimento dessa partícula, né? Pontual, que vai ser definida justamente por isso, né? P igual a mv. O momento é uma quantidade vetorial dependente do sistema de referência, tá? Com direção e magnitude. A direção do momento, então, é a mesma que a direção da velocidade, veja que ela depende do vetor velocidade, né? E a magnitude do momento é o produto da massa, né? E pela rapidez instantânea, né? Ou pelo módulo da velocidade. As unidades do sistema internacional para o momento é de a unidade de massa, né? E a unidade de velocidade. Portanto, a velocidade a unidade do momento no sistema internacional vai ser quilograma vezes metro por segundo, tá? Não há nenhum nome especial para essa combinação de unidades, então a gente mantém desse jeito. Durante o intervalo de tempo ΔT, se a gente tem uma força não constante aplicada a uma partícula, né, a gente está assumindo que a massa do objeto pontual não varia. A segunda lei de Newton nos diz que a segunda lei de Newton nos diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Né? Ou seja, a força é igual a massa vezes o vetor, a derivada da velocidade no tempo. Né? Portanto, a gente pode tratar como a derivada, como essa massa é uma constante, né? Da massa vezes a velocidade no tempo. Tá? Como a gente está assumindo que a partícula pontual não tem variação de massa, né? A segunda lei de Newton ela pode ser escrita como sendo força igual a derivada do momentum no tempo, tá? Ok? O impulso de uma força agindo em uma partícula durante o intervalo de tempo t até t mais ΔT vai ser definido como sendo a integral da força nesse intervalo de tempo. Portanto, aqui a gente vai ter uma grandeza vetorial nova, tá? Que vai ser a grandeza vetorial impulso. O impulso, portanto, vai ser definido. Agora a mesa não quer. Ah, voltou. O impulso, que vai ser essa grandeza nova, vai ser definido. Primeiro de tudo, vai ser um vetor. Né? Ele vai ser definido como uma integral no intervalo de tempo entre t até t mais ΔT da, da função da força, tá? Da função da força num, num dado intervalo de tempo, tá? Então, dessa forma, né, a unidade SI para o impulso
vai ser dada por Newton vezes metro, né? Que é força vezes distância, né? Ou quilograma vezes metro por segundo, né? Então, não, perdão. O impulso, a unidade de impulso, né? Vai ser Newton vezes a unidade de impulso vai ser Newton vezes segundo, né? E Newton, né, que é quilograma metro por segundo ao quadrado, então a gente vai ter quilograma metro vezes segundo, menos 1, tá? Essa é a unidade do impulso, tá? E se a gente verificar, né? Se a gente for verificar, ele tem exatamente a mesma unidade do momento, né? A mesma unidade do momento, que também por algum motivo não fechou, né? Também tem a mesma unidade do momento, tá? Se a gente aplicar a segunda lei de Newton, né? Então a gente vai ter que o impulso eu vou tentar trocar de. Eu não sei se é a minha mesa digitalizadora que está rebelde e não quer funcionar, ou se é a porta USB que está com problema. Bom, então o impulso é o que? Pela segunda lei, primeiro, pela definição de impulso, impulso é essa integral, né? De t' igual a t, até t' igual a t mais ΔT, da força vezes a variação, a força que é uma função de t', vezes a variação desse tempo, né? E pela segunda lei, portanto, o impulso ele vai ser a integral da derivada do momento, né? No tempo, tá? Vezes essa função vezes o elemento de tempo, né? Portanto, a gente vai ter que a gente vai ter esses dois cortes aqui, então a gente pode mudar o sistema de unidades, né? E ter, portanto, que o impulso vai ser uma variação não mais no tempo, mas uma variação no momentum, tá? No momentum, só que vai ser num dado dp', né? Para, primeiro, p' igual a p de t, né? E depois p' igual a p de t mais ΔT, tá? Dessa forma, nós temos que essa integral é exatamente o momento no tempo t mais ΔT menos o momento no tempo t, ok? E o que é isso? Isso é a variação do momento, tá? Então, essa equação representa a versão integral da segunda lei de Newton. O impulso aplicado por uma força durante o intervalo de tempo t mais ΔT é igual à variação do momento de uma partícula durante esse intervalo de tempo, tá? Então, o valor médio da força durante o intervalo de tempo ΔT é dado por uma expressão integral, tá? Que é a seguinte:
força média, visto que essa força varia, né? Vai ser, portanto, a 1 sobre o intervalo de tempo vezes a integral do intervalo, né? De quem? Da força, que é uma função do tempo, né? Então essa é a força média, tá? O produto da força média agindo sobre um objeto e o intervalo de tempo em que ela é aplicada é chamado de impulso médio. Portanto, aqui a gente tem mais uma definição e a gente tem que o impulso médio é igual a força média vezes o intervalo de tempo onde essa força está sendo aplicada, tá? Então, se a gente multiplicar cada lado dessa equação por ΔT, tá? A gente vai ter cada lado dessa equação daqui, tá? Por ΔT, a gente multiplica os dois lados por ΔT, a gente vai ter uma nova relação, onde a gente vai ter de um lado o impulso médio aplicado a uma partícula durante o intervalo de tempo t mais ΔT, e do outro lado a gente vai ter a variação no momento de uma partícula durante o intervalo de tempo. Então a equação resultante disso aqui vai ser que o impulso médio é igual à variação do momento, tá? Então, eu quero fazer o primeiro exemplo que a gente vai tratar, para a gente exercitar os conceitos que acabou de introduzir aqui, tá? Então, a gente vai supor que a gente está empurrando um objeto por um intervalo de t, ΔT igual a 1 segundo. Então, ΔT é igual a 1 segundo, tá? Na direção x, tá? Direção x. Para esse intervalo de tempo, na primeira metade do intervalo, a gente empurra com uma força que aumenta linearmente com o tempo, tá? E a equação dessa força para o primeiro intervalo vai ser, na verdade, a primeira metade, tá? Então, vai ser força, a função da força vai ser dada por B vezes T na direção I, tá? E aqui, né, como é a primeiro intervalo, a gente vai ter que o t varia de 0 a 0 a meio, né? Meio segundo. Então, 0 a meio segundo. E b vai ser dado por 2 vezes 10 a primeira Newton por segundo, tá? Durante a segunda metade do intervalo, a força decresce, tá? Então, a nova função para a força por segundo intervalo vai ser dado por D menos esse BT, também na direção I, tá? E como é na segunda metade do intervalo, a gente está tratando de 0,5 segundos até 1 segundo, tá? E aqui, né, a gente está tendo D igual a 2,0 vezes 10 a primeira Newton, tá? Então, se a gente fizer um gráfico da força, né, versus o tempo, a gente vai ter exatamente um triângulo, né? A gente tem lá, né, um eixo para força, um eixo para o... Opa! Agora minha mão entortou aqui, hein? Um eixo para força, um eixo... zero chance. Zero chance de corrigir. Vou ter que fazer de novo. Um eixo para o tempo, tá? A gente
E a gente vai ter exatamente um triângulo. Né? No instante 0, a força é 0, ela cresce linearmente. E depois, no instante 1, depois de algum momento, né, ela decai linearmente até o instante 1. Então, a gente vai ter que aqui é 1 segundo, aqui, bem no meio, bem no topo, né, é meio segundo, né, e aqui o topo vale BT. Tá? É isso, é o gráfico, né? E a pergunta é qual que é o impulso aplicado ao objeto, tá? A gente pode encontrar o impulso calculando a área embaixo da curva da força versus o tempo, tá? Isso é a definição geométrica da integral, né? Então, a força versus o gráfico, né? Ela consiste, né, em dois triângulos. A princípio, dois triângulos, porque a gente não sabe se a inclinação da reta é a mesma, né? A gente não sabe se a inclinação da reta que sobe e da reta que desce é a mesma. Então, tá, aí você pode falar, se for diferente ainda é um triângulo. Beleza, mas não é um triângulo equilátero, né? Então, a área embaixo ou nem um triângulo isósceles, tá? Então, a área embaixo da curva é fácil de calcular, né? E ela vai ser dada pela seguinte equação. O impulso, que é um vetor, né? Ela é a área embaixo da primeira, né? E a primeira é o quê? Um meio da base, né? Que é 1 segundo, né? Vezes a altura. Só que eu vou pegar primeira coisa aqui. Então, a gente vai ter 1 meio da altura, que é a primeira função. Então, meio da altura, BT, vezes BT. Tem problema, né? Quanto que é a base, né? A base desse primeira metade do triângulo, né? Dessa primeira metade aqui, é ΔT sobre 2. Então, eu vou tomar aqui como 1 meio de... A altura é B vezes ΔT sobre 2, tá? E a base, né, é ΔT sobre 2, onde ΔT vale um segundo. Né? E a segunda curva, né, a segunda curva é 1 meio de... A base vai dar ΔT sobre 2 e a altura vai ser D menos B vezes ΔT sobre 2. Isso na direção I, né? Na direção I. E aí, quanto que dá isso aí? Né? Quanto que dá essa coisa aí? Isso dá... 4, né? 1/4. 1/4 de... 1/4 de D, né? 1/4 de D. É isso, né? Portanto, como D vale 20, né? 20 newtons, a gente vai ter que o impulso vale 5 D
D vezes ΔT sobre 2, né? D vezes delta 1/4 de D. Vou fazer a conta certa no meio. É 1/4 de D vezes ΔT. Vezes ΔT. Então, D vezes ΔT. Né? Então a gente vai ter que isso vale 5 newtons por segundo. Ok? Isso na direção I. Na direção I. Ah. Então, tá? Então a gente vai até agora, né? A gente restringiu a considerar, né? Como que o momento de um objeto varia sobre a ação de uma força, né? Então, por exemplo, se a gente analisar em detalhes a força agindo num carro descendo um plano inclinado, a gente, por exemplo, a gente vai fazer um sistema onde a gente vai ter um plano inclinado, tá aqui o chão, tá aqui o plano, tá? O plano ele tem um ângulo, ele faz um ângulo θ, tá? Um ângulo θ. Então, o que eu posso fazer aqui? A gente tem um carro aqui, né? Tem aqui um carrinho, tá? O carrinho está descendo, plano inclinado. Aqui a gente tem um sistema com uma mola, tá? E aqui, né, a gente tem outro negócio que também vai empurrar o carro para cá, tá? Um botão. Então, fazer o seguinte, a gente vai determinar que existem 3 forças agindo no carro, beleza? Então, primeiro, a força que a mola aplica no carro, né? Então, vai ser a força que é essa, vai ser essa força, a primeira força. A segunda vai ser a força da interação gravitacional, tá? Entre o carro e a Terra, né? E o terceiro é uma força de contato, que vai ser o carro do plano inclinado, né? Aplica sobre o carro. Se a gente definir o carro como nosso sistema, então o sistema de interesse, o interesse aqui, a gente quer estudar o movimento do carro. O carro é o sistema, tá? Então, tudo que tiver em volta é a vizinhança. Então, todo o resto é vizinhança. Então, isso aqui é vizinhança, isso aqui é vizinhança, o plano é vizinhança, tá? Então, a gente vai ilustrar a divisão entre sistema e vizinhança, que é importante para a gente entender o que a gente tem que definir, onde tem que é força externa e força interna. Então, as forças que estão agindo no carro, que é o nosso sistema, são forças externas. Né? A gente refere a soma vetorial dessas forças externas aplicadas no sistema como uma única força, que seria uma força resultante, que vai ser externa. Então, para esse exemplo, o vetor força externa vai ser a força da mola do carro mais a força da terra no carro mais a força do plano no carro, tá? Tudo isso aqui é força externa, tá?
Então, na segunda, a segunda lei de Newton, né? Se a gente aplicar a segunda lei de Newton no carro, em termos de impulso, né? A gente vai ter que a variação do impulso, não, do momento no sistema é igual à integral no tempo, tá? No tempo inicial até um tempo final, das forças externas, tá? No tempo. E isso a gente definiu como o impulso sobre o sistema, tá? Então a gente vai estender o nosso sistema a dois objetos interagentes, por exemplo, o carro e a mola, tá? As forças entre a mola e o carro agora são forças internas. Ambos os objetos, o carro e a mola, elas experienciam essas forças internas. E se a gente aplicar a terceira lei de Newton, a gente vai ter que elas são iguais em magnitudes, né? E opostas em direção. Então, quando a gente soma as forças internas do sistema, elas se cancelam. Então, a soma de todas as forças internas sempre é zero. Então, a primeira coisa é que as forças internas são nulas, ok? As forças externas, elas ainda estão agindo no sistema, então vão ser, no caso, a força gravitacional e a força de contato entre o plano inclinado e o carro. E elas também, né, agora são uma nova força externa, que é a força entre a corda, né? O sensor, tá? Um sensor de força. A força agindo no sistema, então, é a soma das forças internas e as forças externas. Assim, né? Como a gente mostrou que as forças internas se cancelam, a gente vai ter a seguinte relação: a força total agindo sobre o sistema é igual às forças externas mais as forças internas. Internas. Como essas forças internas são zero, a gente vai ter que as forças agindo sobre o sistema são só as forças externas. Então aprendemos com isso que para um sistema de partículas, né, não importa o que está dentro dos corpos, né? O que está dentro do corpo é completamente irrelevante para o nosso estudo, né? O que importa vai ser só o que está agindo sobre o corpo. Então, vamos supor que a gente tem agora um sistema com N partículas, tá? E a gente vai colocar uma legenda em cada partícula, indicar com um índice, tá? O índice I. O I vai ser um número que varia de 1 até N, tá? Então, a força que age na iésima partícula vai ser a F índice I, F índice I, e essa força vai ser dada pelas forças externas da partícula I, tá? Sobre a partícula I. E isso vai ser beleza. As forças externas da partícula I mais um somatório das J igual J, né, diferente de I, até J igual a N, forças que I produz nas partículas, tá? Então, nessa expressão, o termo FJI é a força na iésima partícula, tá? Que ela sofre a interação entre a iésima partícula e a jotésima partícula, tá? Então, a soma sobre todas as J partículas com J
diferente de I, então, visto que a partícula não pode fazer força nela mesma, né? Equivale ao que a gente define, que é o equivalente a gente definir que as forças de I em I é um vetor nulo, né? Elas vão nos dar as forças internas agindo na iésima partícula, tá? Então, dessa forma, a gente pode definir essa somatória, se a gente for fazer, só que I, se a gente for chamar de F de I, a gente pode chamar de F interno, essa somatória de todas essas forças agindo sobre uma partícula, tá? Tá? Então, as forças agindo no sistema é a soma de todas as partículas, as I-partículas, né, de forças agindo nessa partícula, tá? Então, a força total sobre o sistema, essa é sobre o sistema, não sobre a partícula. Aqui é sobre partícula, tá? Aqui é sobre o sistema, ok? E essa é a força interna sobre a partícula também, tá? Então, a força sobre o sistema vai ser o somatório de todas as forças das forças individuais de cada partícula, tá? É isso que diz. Isso é um sistema de partículas, tá? Ou seja, isso é igual, olhando para essa equação aqui, é o somatório de todas as forças, tá? De todas as forças externas sobre uma partícula I, tá? Mais o somatório de quem? De todas as forças internas, que vai ser mais um somatório, né? Somatório do somatório de J igual a 1 e J diferente de I, das forças internas da partícula I, tá? Só que tem um problema, né? Isso aqui é zero. Então, o que a gente vai ter no final das contas é que a força total sobre o sistema vai ser simplesmente as forças externas ao sistema, ok? Então, essa soma dupla aqui, como ela nos dá o somatório das forças internas, a gente vai ter que essa soma dupla ela é nula, ok? Então, a força na iésima partícula é igual à variação do momentum dessa iésima partícula. Então, a gente também pode interpretar que essa Fi é a variação do momentum da partícula I no tempo, ok? Então, a gente pode agora substituir essa equação na equação de força e determinar que as forças externas elas são iguais à soma sobre todas as partículas da variação de momento de cada partícula. Então, a gente chega na última relação, onde a gente tem que a força externa, eu esqueço que ficou aqui sim, a força externa, tá? É igual ao somatório de I igual a 1 até I igual a N, então seja sobre todas as partículas, da variação do momentum de cada partícula no tempo, tá? Então, o momento do sistema como um todo é dado, então, pela
somatória do momento das partículas, né? De cada partícula. Tá? Tá? Então, o momento ele soma como vetores, tá? A somatória vetorial. A gente conclui então que as forças externas, né, causa o momentum do sistema, uma variação no momentum do sistema. E então a gente pode reestruturar e generalizar a segunda lei de Newton para um sistema de objetos. A gente vem tratando até agora com um sistema como partícula, né? Como objetos pontuais. Mas a gente vê que a gente pode generalizar agora para sistemas. Então, a força externa ao sistema vai ser igual à derivada do momento do sistema no tempo, tá? Dessa forma, em termos de impulso, tá? A gente também pode escrever que a variação do momento no sistema é igual à integral de t igual de um t inicial até um t final das forças externas ao sistema no tempo, e que isso a gente vai definir como o impulso, que é um vetor. Ok? Então, era isso por hoje. A gente definiu essa questão e verificou que da mesma forma como a gente pode tratar um objeto pontual, a gente pode generalizar as nossas relações para um sistema. Isso parece óbvio, que o somatório do momento, né, o momento total do sistema é igual ao somatório dos momentos individuais. Mas poderia não ser. Poderia acontecer situações em que os momentos se cancelassem ou que os momentos se complementassem. Não é uma coisa óbvia, né? Apesar de parecer. Então a gente agora verificou que sim, o método total é a soma vetorial dos elementos. Então agora a gente, quando quiser entender o comportamento de todos os elementos do sistema, a gente pode generalizar, ok? Então a gente vai nos dedicar mais 2 vídeos mais para frente para tratar de aplicações, tá? Para esse novo conceito. Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.